Êxodo capítulo 16. O povo reclama da falta de carne e pão. Depois que partiu de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai, no dia 15 do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade. Mas nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Mas no sexto dia eles prepararão o que colherem, e deverá ser o dobro do que colhem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Moisés disse ainda: isso acontecerá quando o Senhor vos der carne para comer à tarde, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Depois disso, Moisés falou a Arão: dize a toda a comunidade dos israelitas: apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, estes olharam para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda codornizes e maná. Então o Senhor falou a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: à tarde comereis carne, e pela manhã tereis pão à vontade, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde surgiram codornizes que cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina e arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada que caem sobre a terra. Quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Foi isto que o Senhor ordenou: cada um recolherá dele conforme o que consegue comer, um homer por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um recolherá para os que estão na sua tenda. E assim os israelitas fizeram. Alguns deles recolheram mais, e outros menos. Quando, porém, o mediam com o homer, nada sobrava ao que recolhera muito, nem faltava ao que recolhera pouco. Cada um recolhia tanto quanto conseguia comer. Moisés lhes disse também: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Mas alguns deles não deram ouvidos a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirou mal. Por isso Moisés indignou-se contra eles. Eles o recolhiam pela manhã, cada um conforme o que conseguia comer, pois ele derretia com o calor do sol. Mas no sexto dia recolheram o dobro, 2 homens para cada um. Então todos os líderes da comunidade foram e contaram isso a Moisés.
E ele lhes disse: Foi isto o que o Senhor disse. Amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Senhor. Assai no forno o que quiserdes assar, e cozinhai em água o que quiserdes cozinhar. E tudo o que sobrar, separai-o e guardai-o para a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho algum. Então Moisés disse: Comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis fora do acampamento. 6 dias o recolhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nesse dia não haverá. Aconteceu, porém, que no sétimo dia alguns do povo saíram para recolhê-lo, mas não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, no sexto dia, ele vos dá o pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Então o povo descansou no sétimo dia. E a casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era branco como semente de coentro e tinha o sabor de bolo de mel. E Moisés disse: O Senhor ordenou: Enchereis dele um homer que será guardado para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei para comer no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. E Moisés disse a Arão: Pega uma vasilha, põe nela um homer de maná e coloca diante do Senhor, para que seja guardado para as vossas gerações. E Arão a colocou diante do testemunho, para ser guardado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Um homer é a 10ª parte de um efá. Êxodo capítulo 17. O povo reclama da falta de água em Massá e Meribá. Toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos, conforme a instrução do Senhor, e acamparam em Redifim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: Dá-nos água para beber. Moisés lhes respondeu: Por que discutes comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede junto com os nossos filhos e nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vai em frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha e dela sairá água, para que o povo possa beber. E assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da discussão com os israelitas, e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando: O Senhor está ou não no meio de nós? Amaleque guerreia contra Israel. Então os amalequitas vieram e atacaram Israel em Redifim. E Moisés disse a Josué: Escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez como Moisés lhe havia falado e lutou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Ur subiram ao alto da colina. E acontecia que, quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia, mas quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam.
As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas, por isso pegaram uma pedra e puseram-na debaixo dele, para que se sentasse. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, cada um de um lado. Então as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou ao fio da espada Amaleque e seu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Escreve isto para memorial num livro, e confirma a Josué que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque de debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar, ao qual deu o nome de Jeová Nissi, e disse: Porque o Senhor jurou que fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Êxodo capítulo 18. O sogro de Moisés e seu sábio conselho. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ouviu falar de todas as coisas que Deus fizera por Moisés e por seu povo, Israel, quando o Senhor tirou Israel do Egito. E aconteceu que Jetro, sogro de Moisés, havia acolhido Zípora, mulher de Moisés, quando este a havia enviado, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés dissera: Fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, porque Moisés dissera: O Deus de meu pai foi o meu auxílio e me livrou da espada do faraó. Então Jetro, sogro de Moisés, foi com os filhos e a mulher de Moisés até onde ele estava, acampado no deserto, próximo ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, estou indo ao teu encontro com tua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Eles perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, todas as dificuldades enfrentadas no caminho e como o Senhor os livrara. E Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e do faraó, sim, que livrou o povo do domínio dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, até naquilo em que foram arrogantes contra o seu povo. Então Jetro, sogro de Moisés, apresentou a Deus um holocausto e sacrifícios. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer com o sogro de Moisés, diante de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, o qual ficou em pé diante dele, desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: Que é isso que estás fazendo com o povo? Por que fazes isso sozinho, deixando todo o povo em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Moisés respondeu ao seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim e julgo entre eles, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Mas o sogro de Moisés lhe disse: O que estás fazendo não é bom. Com certeza, tu e este povo que está contigo desfalecereis, pois a tarefa é pesada demais. Não podes fazer isso sozinho. Ouve-me agora, eu te aconselharei, e que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Além disso, procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem a desonestidade, e coloca-os como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10,
para que eles julguem o povo todo o tempo, que levem a ti toda causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda causa simples. Assim aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Se procederes assim, e se Deus desse modo te ordenar, poderás suportar, e todo este povo também voltará para casa tranquilo. Moisés deu ouvidos ao conselho de seu sogro e fez tudo o que ele disse. Então, escolheu homens capazes de todo o Israel e os colocou como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles julgavam o povo o tempo todo, levavam a Moisés as causas difíceis, mas eles mesmos julgavam as simples. Então Moisés despediu-se de seu sogro e este voltou para sua terra.